Começando mais um diálogo automotivo e hoje nós vamos falar de gestão, de digitalização, de inovação e de mercado de reposição. É agora aqui na ATV. Estamos recebendo hoje Edson Brasil, diretor da B&B, empresa de desenvolvimento de negócios e marcas, e profissional executivo com muita tradição, muita trajetória e muita história no mercado de reposição, né, Brasil? Obrigado por ter vindo, prazer receber você aqui no Diálogo Automotivo. Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Realmente, são alguns anos atuando nesse setor. Eu costumo dizer há mais de 35 anos, para não falar acima de 40, porque Tá certo. né, parece que está tão longe. Mais de 35 até 100 vale, né? Aí está valendo, a gente vai mantendo dessa forma, mas uma história bastante bacana e com muita experiência. Vou começar com uma pergunta fácil para o Brasil. Como você é o porta-voz da nação, como vai o Brasil? Não o seu, o nosso. Olha, bem, por levar o nome Brasil, o sobrenome Brasil, como um bom brasileiro, acredito muito. Acho que a gente passa pelo momento novamente político, delicado, né? Às vésperas de uma eleição. Espero que a nossa nação tenha consciência de apertar o botão certo, porque eu acho que nós estamos eu acredito muito na nossa equipe econômica, admiro muito Paulo Guedes, um cara muito dinâmico. A gente às vezes se pergunta por que ele está aí à frente do governo. Mas acho que estamos na direção certa. 2 anos de pandemia, ou 2 anos e meio de pandemia, conseguimos passar por momentos que eram muito difíceis, que a gente não imaginava o que era uma pandemia. Eu nunca imaginei que eu passaria por uma pandemia, a gente só via nos filmes de Hollywood. Mas como bom brasileiro, e os bons brasileiros trabalhadores, a gente achou alternativas para trazer o país para um momento econômico. Eu posso até dizer que, comparado com o mundo, inflação, a questão de combustíveis, que o mundo inteiro vive isso, a gente está numa situação não confortável de desafios, mas com bastante otimismo para que a gente possa pôr esse país para a direção certa. Qual é o grande desafio do mercado de reposição? Tudo que você viveu em diversas empresas multinacionais e para onde caminhamos, o que você enxerga como muito importante que deve merecer a atenção de todos nesse momento? Olha, Cláudio, existem alguns fatores, alguns pilares do nosso setor, né, que a gente fala muito hoje em dia em tecnologia, a gente fala muito em gestão de negócio, e um desses pilares que eu acho de extrema importância são os profissionais que atuam nele. Então, ao longo da minha carreira, passando por empresas multinacionais e grandes empresas nacionais, eu pude ter a experiência e a vivência que quando você tem uma equipe muito bem estruturada, muito bem orientada e com bons profissionais dedicados, a gente enfrenta qualquer desafio. Os desafios que eu entendo nesse momento, basicamente, o que nós devemos fazer para esse novo mercado que está vindo. A gente ouve falar muito sobre a questão de carros elétricos, né, a eletrificação que está chegando, como nós tivemos no passado a mecatrônica e outras tecnologias que chegaram, a injeção eletrônica, que era um grande ponto de interrogação se o mercado seria capaz de absorver e se adequar para essa nova tecnologia. Quantas vezes falaram, né, Brasil, que não ia pegar a injeção eletrônica no Brasil, e eu tenho conhecimento de casos de pessoas que tiravam a injeção e colocavam o carburador de novo no carro, né? Mas o futuro ninguém segura, né? Não segura. Eu encaro sempre que as mudanças tecnológicas elas vêm para mudar o nosso comportamento. Não adianta. E a nossa geração pegou uma mudança numa velocidade muito maior, né? A gente fala em tecnologia a cada trimestre, a cada semestre. Ano a ano a gente descobre tecnologias novas e que a gente tem que se adaptar a isso, né? Os jovens têm uma facilidade maior por essas mudanças rápidas. E você comentou um negócio interessante. Se você falar de tecnologia a cada 3 meses, muito provavelmente a tecnologia que você falou 3 meses atrás, muita coisa já mudou, né? Já mudou. As coisas mudam a uma velocidade muito grande, né? O comportamento, né, do consumidor vem mudando numa velocidade muito grande. Quando a gente fala dos desafios do aftermarket, eu sempre coloco dentro das empresas que nós atuamos que nós temos que ter uma preocupação como
ponto principal, o consumidor. Não importa em que elo, né, da produção você está, se você está lá na indústria da matéria-prima, ou na indústria de autopartes, ou na distribuição, no varejo, no aplicador. Vamos olhar o consumidor. Qual é o comportamento do consumidor? E eu acho que a preocupação é essa, porque eu lembro que há muitos anos atrás, quando nós olhávamos para dentro de uma residência, qual era o consumo dessa residência? Era veículo, era alimentação, era luz, era o gás. E hoje em dia entraram diversas outras despesas dentro da casa do consumidor, como a internet, como a TV a cabo, como telefones. Fixas, né? Exato, passou a ser despesas fixas, ninguém mais vive sem um telefone celular. Então a carteira do consumidor está dividida em mais fatias. Né? E como é que a gente consegue manter aquele famoso amor do brasileiro por veículos? Porque de alguma forma ele vai se distanciando. Né? A modalidade hoje e o deslocamento das pessoas, elas buscam alternativas. Né? Hoje tem várias empresas que te levam e te trazem para casa, em questões de uma tecla ou um dedo no celular. Então a gente tem que entender e mergulhar muito forte nessa questão de olhar para o consumidor, olhar o comportamento dele e como a gente pode fazê-lo, ter prazer em fazer a manutenção do seu veículo. Eu acho que esse é o... Eu sempre me perguntei, porque eu nunca escolhi trabalhar em setor que vende prazer. Né? Eu no passado falava que a gente só vende a dor. Porque o consumidor ele só vai para a oficina quando o carro dele quebra. E quando o nosso... né? Por mais que a gente tente passar a manutenção preventiva como um conceito importante. Que é um conceito importante e principalmente que leva a economia para o bolso quando o consumidor busca a manutenção preventiva. Mas são poucos. Eu posso te falar que a nova geração ela está com a cabeça muito aberta para a gente trabalhar isso. Nós, e a Novo Meio não diferente, trabalhou por muitos anos conosco, junto a Sindipeças, junto a GMA, na época que nós tínhamos ainda o Grupo de Planejamento Estratégico no passado, buscando o carro 100%, que era uma campanha para criar, né, a cultura de manutenção preventiva. Nós tínhamos um outro público, nós tínhamos um outro consumidor, né, que ele estava mais distante dessa realidade. Eu já vejo hoje, e a gente pesquisa pelas empresas que nós atuamos hoje, conversando com consumidores, eles estão mais abertos para a questão da manutenção preventiva e, principalmente, a tecnologia embarcada nos veículos, conversam com o motorista. Né? Você precisa dirigir a sua concessionária, a sua oficina de confiança para fazer a sua manutenção. Então, eu acho que os desafios quais são? Investir em pesquisas, em entendimento do mercado e falar com o consumidor final. Eu acho que a gente tem que começar lá da ponta para cá. Né? Geralmente as ações no setor de aftermarket sempre foram de dentro da indústria para baixo. Né? O americano trata muito isso como o famoso push and pull. Né? Você empurra o produto no canal de negócio, no distribuição, mas você tem que promover a manutenção lá na ponta. Então nós temos que juntar essas duas vertentes para que a gente possa ter um mercado mais controlado na nossa mão e que a gente possa levar mais segurança para os motoristas. Brasil, em 2030, 50% dos consumidores serão formados por essa geração Millennium, geração Z, que tem muita intimidade com o celular, mas não são afeitos ao automóvel. Né? Embora hoje o automóvel, de certa forma, até se assemelhe a um celular, na verdade, é preciso convencer, primeiro, essa geração a dirigir, depois instruí-los, ensiná-los, enfim, a respeito do mercado de reposição, da necessidade de fazer a manutenção no carro. Como o aftermarket automotivo pretende e conseguirá se comunicar com essa geração? É o desafio que a gente tem, é um desafio grande, porque a comunicação em massa que a gente tem hoje, né, a gente fica 24 horas recebendo através do nosso celular, através do nosso computador, ou seja, qual for a mídia que você usa para se conectar, recebendo informações diversas. Né? É impressionante você abrir o Instagram e você não... É uma velocidade grande, você não pode mais conversar com o consumidor com uma propaganda que passe de 10 segundos, porque já fica, para esses jovens, já fica muito maciça a coisa.
Então tem que ser algo muito bem dirigido. Para nós da indústria de aftermarket, eu acho que a gente deveria trabalhar na questão da prevenção, na questão da manutenção preventiva, junto com os órgãos de segurança do país. Eu acho que falta uma conexão efetiva do nosso setor de aftermarket com o governo, porque manutenção é educação, é proteção, é proteção da família. Eu acho que esse seria um dos caminhos que a gente pudesse conversar com esses jovens que estão ainda lá na sua escola, iniciando o seu aprendizado e trazer essa cultura efetivamente, como acontece na Europa, né? A Europa a gente percebe, eu como tive a oportunidade de participar em projetos dos Estados Unidos e Europa, eu sempre admirei alguns países da Europa que a questão de dirigir faz parte do aprendizado como uma pessoa, né? E a responsabilidade de dirigir de maneira correta, em proteção a você, em proteção aos outros que estão dirigindo na sua mesma pista, é importantíssimo. E a manutenção tem que fazer parte disso. Exato. Então, acho que o setor nosso como um todo, e é o que a gente trabalha há muitos anos, tentando conectar todas as instituições que atuam no nosso setor, para trabalhar essa questão da cultura do brasileiro. Nós, como aftermarket, somos muito responsáveis pela modalidade de deslocamento do brasileiro, né? A gente sabe que os nossos transportes públicos não atendem 100% à necessidade. A gente estava comentando um pouco antes aqui sobre o crescimento do segmento duas rodas no país, pelo problema de deslocamento, trânsito, tempo, a questão do combustível, da manutenção. Então, esse é um mercado que cresce porque muitas vezes você andar no transporte público fica mais caro de você ter uma motocicleta. Acaba acontecendo isso. Então, existem caminhos, do meu ponto de vista, existem caminhos claros de você trabalhar a cultura do país para que a gente possa ter uma frota ainda mais segura, ainda mais revisada em termos de manutenção e que fique melhor para o bolso do brasileiro, já que o bolso do brasileiro se divide com todas as outras despesas que a gente comentou minutos atrás. É verdade. E é por isso que existem correntes que defendem a educação escolar de trânsito como uma matéria, como currículo escolar também, para educar as crianças já desde cedo para todos esses aspectos que você citou aí no seu comentário. Nós estamos conversando aqui com Edson Brasil, executivo de muita experiência no aftermarket automotivo. A gente vai para o intervalo e volta já aqui no Diálogo Automotivo. Galera, antes de começar o vídeo eu queria falar com vocês. Você sabia que o melhor jeito de conversar com o seu cliente é assim, por vídeo? Claro, o vídeo é o meio de comunicação que mais cresce no mundo. E não é à toa que aqui na ATV a gente produz vídeo todos os dias. A gente sabe o poder que a comunicação audiovisual tem. Conversamos semanalmente com as maiores personalidades do mercado. Analisamos e trazemos dados importantíssimos para todos os elos do aftermarket automotivo. Informamos 2 vezes por semana com as notícias mais quentes e assuntos mais urgentes. E, claro, a gente não deixa de entreter as pessoas que fazem a máquina andar. Tudo isso com uma audiência mensal de mais de 100 mil pessoas. Agora eu te pergunto, o que falta para você investir na TV? Temos diversos espaços estratégicos para o seu público ver a sua marca sempre. Ligue para o telefone que está aparecendo na tela e saiba mais. O nosso comercial vai te atender com prazer e tirar todas as suas dúvidas. Caso queira ver tudo que oferecemos, você pode pedir o nosso Media Kit completo no e-mail comercial@novomeio.com.br. O mundo está evoluindo, a sua divulgação também tem que evoluir. Agora, pode seguir com o vídeo. Estamos de volta com o Diálogo Automotivo, hoje recebendo Edson Brasil. Brasil, cada segmento do nosso elo, da chamada cadeia do mercado de reposição, tem também os seus desafios próprios, né? E um deles diz respeito à diversificação da frota. Muitas das empresas que ainda estão aqui começaram trabalhando com as 4 grandes montadoras que nós tivemos aqui durante muito tempo, desde o início da década de 70, mas hoje, em função daquele movimento que começou nos anos 90, com as newcomers, a gente recebeu muitas novas marcas e também o portfólio dessas marcas se diversificou demais, não é?
Como você enxerga esse desafio de adequação dos estoques do distribuidor a essa variedade imensa de produtos, que é um desafio que também diz respeito ao varejo, né? Você lembrou muito bem. Eu me recordo quando a nossa frota começou a crescer em termos de modelos e de alguma maneira, a própria indústria, ela intensificou o seu trabalho de ampliação de portfólio, né? Todo mundo que era especializado em determinado produto, entendeu que a sua marca era forte, entendeu que ele poderia comercializar debaixo do seu guarda-chuva de marca todos os produtos, e a indústria começou a fazer isso, né? Eu tive essa experiência também, né? Onde, quando atuei numa grande companhia, 50% da venda era produtos embalados, como a gente trata no nosso setor. E, de alguma forma, isso foi promovido, uma ação muito forte aos distribuidores para que trabalhassem também com todos os produtos. Esse modelo, eu costumo dizer que o nosso aftermarket, ele, desde quando surgiu, ele não foi uma indústria que foi elaborada, estudada por alguém de Harvard para estabelecer um modelo de negócio. Pelo contrário, ele surgiu através da necessidade da reparação. Alguém, em determinado momento, vou começar a vender esse produto. E a gente tinha poucos modelos no Brasil. E todo mundo vendia de tudo. Só que a coisa hoje, ao longo das últimas décadas, vem evoluindo um número de aplicações muito grande. Só que o modelo da distribuição e dos varejos continuam ainda muito focados em trabalhar com tudo. São poucos especializados no país. Eu conheço alguns distribuidores que partiram para essa via de especialização que vão muito bem, se tornaram grandes empresas. Enquanto as outras tiveram que sair adquirindo, abrindo operações, novos warehouses, comprando outras empresas para poder atender todo o mercado. Eu acho que é uma questão de posicionamento estratégico. Quando a gente olha para mercados mais maduros que o nosso, a gente percebe que, um exemplo, nos Estados Unidos, um distribuidor ele se especializa por determinado produto, undercar, seja qual for a linha de produto que ele se especialize, ele tenta atuar dentro disso, com o maior número de possibilidades de aplicações e marcas, para que ele possa ter um portfólio a oferecer o que o cliente quer, e atua dessa forma, em determinada região, em determinado portfólio. Aqui no país a gente enfrenta, eu acho que dois grandes desafios. Um é a questão da diversidade, o número de aplicações que cresce numa velocidade muito grande, e a gente tem uma questão fiscal que veio para dentro da distribuição. Você imagina, o distribuidor que trabalha com diversos produtos, linhas de produtos, e necessariamente abrindo filiais pelo Brasil inteiro, você imagina o custo de investimento de inventário, de gestão, para trabalhar com todos esses produtos. Então, acho que ainda nós vamos passar por um modelo de reformulação, de readequação para esse ponto que é desafiador. Existem empresas grandes que continuam nessa mesma linha e que vão bem. Eu tenho visto distribuidores diminuindo marcas com produtos compatíveis, porque tem que focar em determinada marca ou produto, mas eu acho que isso vai passar por uma reflexão muito grande e passa por um planejamento estratégico. O que me deixa bastante otimista é que hoje a gente tem visto e tem encontrado dentro da distribuição áreas especializadas, áreas de produtos que estudam demanda de mercado, estudam tendências de mercado, olhando já mais para o futuro, para poder definir a estratégia de como se posicionar no mercado. E quando nós vamos para os varejos, a situação ainda é mais complicada, porque o varejo, que ele tenha lá 200 metros quadrados, em média, uma loja de varejo a 500 metros quadrados, você imagina se ele tiver que trabalhar com todos os produtos dos consumidores que vêm no balcão dele. A gente tem na Europa, e aqui, vizinho nosso, Argentina, lojas de varejos que eles chamam de marquistas. São lojas que escolhem trabalhar com uma marca. Eu vou distribuir General Motors, eu vou ser Renault, eu vou ser Fiat, né? E aí ele se especializa e só vende para aqueles produtos. Porque o espaço físico, o capital necessariamente de giro que ele obtém na sua companhia, não te dá a oportunidade de trabalhar com tudo, porque sempre vai faltar alguma coisa. Então, eu acho que isso está acontecendo, é um desafio, e eu acho que os distribuidores, os varejos
E até mesmo oficinas, Cláudio, né? As oficinas generalistas, como nós chamamos, que faz de tudo, é mais complicado. Você se especializar, acompanhar a velocidade tecnológica, o número de aplicações para poder ser um profissional 100% completo. A gente tem que pensar o seguinte, eu comparo muito o nosso setor com outros setores, né? Quando a gente vai para o setor da medicina, o consumidor, através das informações que existem hoje disponíveis na internet, ele vai sentar na frente de um doutor com um problema de mancha na pele. Ele já leu a respeito, ele basicamente já imagina o que ele tem. O doutor, ele tem que ser especialista nessa área para poder tratar e de igual para igual nas informações que estão disponíveis e surpreender o seu cliente, efetivamente, que ele sabe do que está tratando. Então, eu comparo isso, que nós temos que ter doutores no aftermarket, tanto na questão da distribuição, especialistas para determinadas linhas. Eu sou especialista em ar-condicionado, eu sou especialista em suspensão, em freios. Eu acredito muito nisso. E isso está caminhando para essa direção. Eu acredito que, se não for uma empresa muito capitalizada, para ter unidades de negócios, para fazer uma gestão com bastante critério e rigorosa da linha de produto, fica difícil a empresa que não tem essa estrutura tocar tudo ao mesmo tempo. Alguma coisa se perde. Isso tanto na distribuição, isso tanto no varejo, como também na aplicação. Nós temos que ter especialistas, porque quando o nosso consumidor vai à oficina, ele tem que se sentir confortável e seguro que ele está sendo atendido por um especialista, por um doutorado naquele assunto. É verdade. Bom, nessa sua atividade de desenvolvimento de negócios, de novos negócios, com novas empresas, você tem trabalhado certamente com empresas de fora, né? Tem. E como está o mercado brasileiro no sentido de atrair essas empresas? Como elas olham para o nosso mercado, as perspectivas do nosso aftermarket ou, eventualmente, até o fornecimento a montadoras? Olha, eu posso te garantir que muitas vezes a gente para olhar os desafios que a gente enfrenta dia a dia aqui, e quando você está dentro do desafio, você acha que o mercado está difícil, que o mercado está duro de ser vencido. Pelo contrário, né? As empresas que estão fora, e eu tenho trabalhado com as empresas multinacionais que estão dispostas, estão vindo para o mercado brasileiro, eles olham esse mercado como um mercado muito próspero. A gente ainda, no aftermarket, eu falo ainda porque a gente, ao longo dos anos, vem perdendo um pouquinho de participação no mercado da reparação automotiva, mas a gente tem hoje 75% a 80% da reparação no mercado independente, né? No mercado de reposição. E isso é um percentual, uma fatia que em muitos países não acontece mais, né? Você pega países na Europa que 80% da manutenção é no OEM, na concessionária, e 20% no aftermarket. Mercado americano, você encontra alguns estados 50-50. O Brasil, 80% do negócio está no mercado de reposição. E um outro detalhe, né? Nós temos uma frota circulante acima de 12, 13 anos, e que isso demonstra que existe um mercado de aftermarket muito grande, muito gigantesco. E, de certa forma, chama atenção para as empresas multinacionais, para empresas estrangeiras, de vir para o país. A gente tem visto movimentos de fundos europeus, americanos, investindo no país porque é rentável, é um mercado que só cresce, né? E quando nós temos uma queda da indústria automobilística, automaticamente o mercado de aftermarket aquece. Então, existe sim o interesse de grandes empresas virem para cá, e é dessa forma que eles nos procuram para poder ter um auxílio a alguém que vive tantos anos no mercado, para ajudar a desenhar todo o planejamento estratégico, montar a estrutura adequada de atuação, desenvolvimento de uma marca, porque nosso mercado tem umas particularidades que o mundo não tem. A gente sempre falou muito que o mercado brasileiro ele estava calçado no relacionamento, mercado de aftermarket, né? Na amizade, né? No conhecimento, no network, como você queira chamar. Eu acho que isso ainda é um ponto relevante, mas você tem que dar resultado para o seu network. Você tem que trazer realmente estratégias que possam ajudá-lo a crescer. Então, a nossa empresa, a B&B Solution, ela trabalha na busca disso, de manter um forte network com o mercado, e não só isso, gerar valores, né, absolutos. Indústrias
empresas especializadas em aftermarket, e até montadora, olha o país ainda como uma região que pode atuar e que pode fazer receitas. Fora isso, nós temos as empresas nacionais. Então, nós temos diversas empresas nacionais que nós atuamos, e essas empresas lutam com grandes companhias, mas a empresa nacional ela tem um diferencial, né? Ela conhece o território, ela sabe onde pisa, ela consegue defender seu espaço. Então, o mercado está para todos. Eu sempre acredito e apoio essa questão de fronteiras abertas, porque ao mesmo tempo que quem queira vir trabalhar no Brasil, nós estamos com a fronteira aberta para ir para o mundo inteiro. E é um fator que o brasileiro não faz muito. Eu vejo muitas empresas estrangeiras, vizinhas, vindo para cá e nós não vamos para o outro lado. Nós estamos desenvolvendo isso também. Isso é muito importante. Brasil, para a gente encerrar, o tema tecnologia, digitalização, inovação, ele está em primeiro lugar na pauta do setor automotivo hoje, inclusive do mercado de reposição. Recentemente, o Sindipeças realizou o 3º encontro de autopeças e, basicamente, as discussões giraram em torno desse tripé, não é? Qual é o impacto dessa tendência, que já não é mais tendência, é uma realidade, não é? A evolução tecnológica, a inovação, a digitalização nas nossas pequenas empresas lá da ponta, que são muitas, não é? O mecânico, o reparador, a oficina e o varejista, muitas vezes empresas familiares que não estão afeitas a toda essa avalanche de modernidade. Como isso vai repercutir na gestão dessas empresas? Olha, a gente tem acompanhado isso de perto. Por mais que a gente sempre coloque em pauta que nós temos empresas familiares que não mudaram o seu modelo de gestão, estão mudando, né? É o que eu comentei minutos atrás. A tecnologia está na palma da mão. Vão ser forçados a seguir por esse caminho. Não tenha dúvida. A tecnologia chegando através das indústrias de autopartes, através das montadoras, elas vão vir de cima para baixo, né? E o consumidor, ele ainda continua escolhendo o mercado independente. Então, quando o consumidor que quer um contato, ele quer se aproximar, ele quer fazer a sua manutenção efetivamente no mecânico que ele fazia no bairro, as novas gerações vão ter que chegar para isso. A gente tem visto esse movimento. Pequenas empresas já estão navegando no mundo digital, já estão investindo em tecnologia, estão buscando, através de todas as indústrias, treinamento. O que nós temos que aproveitar esse momento como indústria e oferecer mais recurso para esses profissionais da ponta, que nós chamamos, que são esses que fazem o nosso aftermarket acontecer. Boa parte da manutenção automotiva não está em grandes companhias, estão em empresas menores, regionais. O Brasil é muito grande. O Brasil é uma dimensão incrível. O treinamento hoje ele pode ser online, ele pode ser à distância. Eu sou da época que a gente tinha que pegar o carro, pegar imagens para poder fazer palestras em oficinas, em espaços de eventos. Isso acontece ainda, você tem que estar perto do seu cliente? Tem. Mas você pode promover isso à distância e ajudar esse mercado e convidá-los a seguir essa nova tecnologia. A tecnologia está aí, ela não vai mudar e ela não vai atrapalhar os nossos negócios desde que nós possamos nos planejar, encarar de frente, porque a informação está disponível, né? A gente ouve falar muito que as montadoras não disponibilizam informações técnicas. Eu escuto isso há 40 anos, mas nós de aftermarket damos um jeito, vamos lá e buscamos. Né? Não existe nenhum consumidor que escolha ir para o mercado de aftermarket que não faça manutenção no seu carro porque não tem informação técnica. Pelo contrário, a gente encontra alternativas. E nós que estamos no setor há muitos anos, atuando tanto na indústria como na distribuição, no varejo e no aplicador, nós temos que ser os facilitadores. Nós temos que promover e convidá-los a vir para esse novo momento digital. Muito bem. Brasil, muito obrigado por participar aqui do Diálogo Automotivo. Foi uma alegria recebê-lo aqui. Espero que a gente converse mais vezes. Muito obrigado, Cláudio. Prazer revê-lo e é sempre bom estar com vocês. Conversamos então neste Diálogo Automotivo com Edson Brasil, diretor da B&B, desenvolvimento de negócios e marcas, e também executivo com muita experiência no mercado, grandes empresas multinacionais, hoje trazendo todo esse conhecimento para a gente. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal para receber novos avisos, porque aqui na ATV os programas são diários, então, portanto, tem novidade todos os dias. E na próxima segunda, a gente volta mais uma vez com um novo e inédito Diálogo Automotivo. Até lá.